Olá pessoal, nessa videoaula vamos deduzir os dois métodos de cálculo de volume que foi deduzido em outra aula lá de cálculo de uma variável, que seria o método dos discos e o método das cascas. Só que a dedução agora vai ser via integral tripla, em que a gente vai tentar na seguinte forma. Qual é a ideia? Integral tripla calcula volume. Ótimo, então lá na integral temos também um cálculo de volume por rotação. Coisas por rotação tem que ser coordenada cilíndrica. Se juntar as duas formas, provavelmente a gente tem que deduzir. Por quê? Porque integral tripla é uma teoria mais forte, vamos dizer assim, para cálculo de volume, que a integral de uma variável. Então a gente tem que ser capaz de deduzir e capaz de ver para saber também, vamos dizer, ter aquele sentimento se a teoria está evoluindo. Então eu vou dizer que é uma aula mais para ver que isso aqui é uma ferramenta um pouquinho mais poderosa e que os passos que a gente faz é bem padrão mesmo. Então vamos tentar ver, vamos ver como a teoria evoluiu e como, vamos dizer, fácil fica se a gente souber, claro, as pequenas passagens, um pouco de geometria analítica. Então vamos considerar o seguinte, seja f de AB por reais, o f maior que zero. Agora estamos trabalhando com função de uma variável. Então a função de uma variável ela tem um gráfico que vai ser dado por essa figurinha aqui, e o que eu desejo é pegar essa figura, principalmente essa região aqui embaixo do gráfico e acima do eixo x, pegar ela e girar tudo em torno do eixo y. Ou seja, eu estou pegando essa figura e vamos varrendo, girando mesmo o eixo y. Então, baseado só nessa ideia, como que a gente agora, tá bom, como que a gente calcula uma integral tripla nesse jogo, né? Então a primeira ideia é o seguinte, como a gente está girando, a distância que eu vou dizer daqui até aqui é o que a gente vai chamar de raio. Olha como que vai estar as coordenadas cilíndricas. As coordenadas cilíndricas o meu raio tem que estar girando em torno desse eixo, ou seja, para cada xy, o raio é a distância daqui até aqui. O que a gente vai trabalhar é que o θ, bom, vai ser a coordenada polar, ou seja, x e y. Então, o que a gente vai fazer, no fundo, eu vou colocar mais um eixo coordenado. Eu vou rabiscar aqui mesmo, mas se quiser, imita a figura. Eu vou desenhar aqui o y e aqui o z. E o que a gente vai fazer é, essencialmente, pegar essa figura e passar para coordenadas, para as três coordenadas. Que figura é essa? Que região é essa? Então, vamos lembrar como que a gente faz. Se antes a gente trabalhava com y igual a f de x, tá? Quando a gente quer passar para 3D rodando, é como se a gente tivesse colocado no plano xy fixado. Ou seja, a ideia para coordenadas polares é transformar o y em z e o x em r. Então, olha só, vamos voltar essa figura só para ver o que está acontecendo, em que o r está entre a e b. Olha, como que eu disse, o y ele se transforma em z, e o que está acontecendo é que essa variável aqui, a gente projetou, botei o xy, deixa o x, eu projetei tudo aqui dentro. Quando eu projetei aqui dentro, o que está acontecendo é que a distância daqui até aqui é r. O que eu vou fazer é o raio andar para para todas as direções. E quem é o raio? Raiz quadrada de x2 mais y2. Então nós temos que z é igual a f de raiz de x2 mais y2. É isso que a geometria analítica diz e é essa equação que nós vamos trabalhar. Então, o que nós temos? Primeiramente, 0 menor ou igual a z menor ou igual a f de r. O r ele vai estar entre b e a. E o que nós temos que o θ está entre 0 e 2π. Então, vamos botar esse A e B aqui só para a gente deduzir de novo. Então, nós temos essa coordenada. Como que eu disse, o raio ele vai trabalhar aqui dentro. É como se fosse no plano xy, e esse aqui é o nosso raio. O raio que nos interessa é exatamente o raio que está nesse trecho aqui. Ó. O raio que está entre A e B. Ou, se preferir, ó, o raio, essa distância daqui até aqui. Está entre A e B. O que eu estou fazendo é pegar essa figura e rodar. Ou seja, minha região de integração nada mais é que esses dois círculos concêntricos aqui. Tá? Um círculo de centro A e outro círculo de centro 0, 0 e raio B. Então vamos voltar. Então nós temos essa fórmula aqui toda. Então
Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que calcular a integral tripla de uma região que a gente chama de dv. E como que a gente faz? Primeiro, a gente vai decidir o z primeiro, como se fosse pintar verticalmente, ou seja, para cada, vamos dizer, vamos voltar aqui, para rθ fixado, o meu z varia de 0 até isso aqui, até f de r. Então, vai de 0 até f de r. O r que me interessa são todos os r's que vai de A até B, e os θs que me interessam vai de 0 a 2π. Tá? Então, só para corrigir aqui, o dv é dz dr dθ vezes r, que é o determinante jacobiano. Tá? O dv é r, dz, dr, dθ. Então, o que nós temos? Primeiramente, isso aqui vai ficar exatamente... antes de tudo, eu vou fazer essa simplificação. O 2π pode ir embora, né? Eu já pode integrar em relação a θ, já que não tem nada dependente de θ aqui no meio, nem aqui, nem aqui. Então vai ser 2π, tá? Já estou integrando tudo aqui. A integral de A até B, e a gente vai integrar esse R respeito a Z. Integrando o R respeito a Z é R vezes Z, e tudo isso aqui multiplicado por dr, em que vai fazer o z igual a 0 até o z igual a r. E essa conta aqui toda é 2π, a integral de A até B, de R vezes f de R dr, que é a fórmula que a gente conhecia, só trocou o R por x. Bom, então, vamos dizer, deduzir uma equação, o interessante dela é que a gente já fez a interpretação rapidamente. Então, vamos fazer agora a dos discos. E o do disco é a mesma ideia, novamente, né? O que a gente vai fazer? Está aqui o x e o y. Nós temos a equação y igual a f de x. Estou pegando o gráfico e girando em torno do eixo x. Então, o que está acontecendo é que o meu r ele vai se tornar daqui até aqui, que é o que a gente está girando. Então, olha só que interessante, se y é igual a f de x, o y ele vai se transformar no nosso r e o x continua x. Então, o que a gente está fazendo? Z igual a r cosseno θ, se preferir, y igual a r seno θ, pode inverter, não tem nenhum problema, e x igual a x. A gente vai mudar um pouco as coordenadas polar por causa da forma que está girando. Então, a gente colocou um eixo z apontando para uma outra direção para a gente tentar fazer as contas. Então, olha só o que acontece. Então, a gente vai ter que fazer a integral tripla. Novamente, eu vou colocar um r aqui. Eu vou decidir se vai ser dr ou dx, né, agora, já que fizemos a variável. Então, o que está acontecendo é o seguinte. Primeiro, a região de integração é essa aqui. Essa equação ela vai se transformar, como que eu disse, em r igual a f de x. Então, o que está me acontecendo é o seguinte. Para cada x fixado, o meu raio está variando daqui até aqui. Ou, se preferir, para cada x e θ fixado, né? Então, o meu raio vai variar de 0 até o f de x. Para cada x e θ fixado, o meu raio varia daqui até aqui. Se fosse, quando eu falo θ fixado, é porque eu estou apontando verticalmente, mas poderia apontar em outras direções. O θ está rodando aqui, ele que faz rodar esse ângulo aqui, fazer esse círculo aqui. Então, o que está acontecendo é que para cada x fixado, o meu r está variando de 0 até x. Então, acho que ficou mais claro para a gente desenhar de 0 até f de x. A gente já está encarando isso aqui como nosso cilindro, né? E o que acontece é que o θ vai de 0 a 2π e o meu x, que é todos os x que me interessam, é todos os x que está entre A e B. De A até B, de R, e a primeira coisa que a gente integrou foi dr, depois a gente vai integrar em relação a dx e finalmente em relação a dθ. Então, novamente, quando a gente vai integrar, já vou sumir com dθ, porque independe de tudo, vou botar um 2π. Vou colocar a integral de A até B, e a integral disso aqui,
r ao quadrado sobre 2, em que a gente vai substituir o r igual a zero até o r igual a f de x. E isso aqui tudo dx. Então, essa continha aqui toda, 2 corta com esse 2, então vai dar π, a integral de a até b, de f ao quadrado de x dx. Essa fórmula é o que a gente achava no método dos discos, fazendo todos aqueles pequenos cilindros girar, né, tudo que tem direito. Enfim, tem aula disso, já devo ter botado o card, mas é só para ver, olha, é uma dedução, e é uma dedução também razoavelmente rápida. Claro, vai ter que exigir um pouco o desenho? Tem, mas eu quero deixar claro que é padrão, é uma fórmula padrão, é um ataque padrão ao problema, mas é uma maneira de a gente falar, puxa, integral tripla a gente ganha de fato alguma coisa, tem uma teoria mais robusta, vamos dizer assim. Seguindo o padrão, a gente deduz coisas muito interessantes. E, basicamente, é isso que eu queria falar para vocês.